O Instituto tem uma grande satisfação de receber Cristóvão Buarque Moza Neves para discutir o tema da educação. É um tema que é uma unanimidade da importância da educação, entretanto, a realidade mostra que as desigualdades sociais no país são as das mais graves do mundo e as barreiras dessa desigualdade, que se imagina que através da educação pudéssemos atingir um nível de desenvolvimento e de equanimidade maior, elas não têm sido, não têm atingido a base da pirâmide social. Cristóvão Buarque tem as suas propostas, suas ideias, ele vai nos apresentar agora, em seguida o Mozart vai debatê-las, e aí abrimos para o debate aberto. Então, Cristóvão, com a palavra. Boa noite. Boa noite a cada uma e a cada um que estamos aqui juntos para debater o que eu considero, como Mozart também, e vocês todos, um tema fundamental. Eu vou dividir em duas partes o que eu vou falar. Primeiro, colocar por que o Brasil é um país tão atrasado em educação e tão desigual na qualidade da educação conforme a renda e o ingresso da criança. E, ao mesmo tempo que falo por que isso, falar da necessidade de superar essa situação. E aí eu dar uma sugestão, que, obviamente, como toda sugestão, tem que ser criticada, analisada e substituída, provavelmente. Primeira razão que eu quero colocar, eu vou lá atrás. Eu creio que o Brasil ainda não superou o quadro do regime escravocrata que durou 350 anos formalmente. Quando surgiu a ideia do ventre livre, os escravocratas, provavelmente sem pensar, disseram: temos que aceitar que o filho de uma propriedade, que é uma escrava, seja livre, mas a gente não dá escola para ele. Percebeu-se, não sei se conscientemente, provavelmente não, que o ser humano nasce duas vezes, não uma só, como os outros animais. Nasce uma vez quando sai do ventre da mãe e a segunda vez quando entra na escola. Escola no sentido amplo, que já começa no dia seguinte ao nascimento biológico. E não deram escola para os libertos. Quando veio a abolição, continuou o mesmo. Não se deu escola. No Brasil, só se define garantir. As elites brasileiras perceberam, naquela época ainda escravocratas, explicitamente, eu creio que há um escravismo implícito hoje em dia, naquela época percebeu que podia deixar o escravo ser livre, mas não daria escola para eles. E isso se manteve. Continuou-se sem escola. É muito recente a ideia de escola pública para todos. Passou a haver escolas públicas, mas para poucos, como nós, de nossa geração, sabe. Pois bem, mais recentemente, quando vem a garantia de vaga nas escolas para todos, e eu aproveito aqui e digo, a lei que diz que é preciso garantir vaga a partir dos 4, e a lei que diz que é preciso garantir vaga até os 17, é de minha autoria como senador, ou seja, tem menos de 20 anos as duas. Mesmo assim, nós, da elite brasileira, mantivemos um detalhe. Tudo bem, damos vagas e escola em matrícula para os filhos descendentes dos escravos e para mais com qualidade diferente dos descendentes dos filhos dos donos de escravos, não descendentes biológicos, mas sociais. Ou seja, a desigualdade como a escola é oferecida é um resquício do escravismo. Esse é um ponto que eu queria colocar. E que entrava o desenvolvimento brasileiro tanto quanto o escravismo levava.
não vamos dar um civilizatório mesma qualidade para todos, independente da renda e independente do endereço, e que seja da máxima qualidade pelos padrões internacionais. Esse é o primeiro ponto. A ideia de que o salto civilizatório, tanto do ponto de vista da produtividade da economia, como do ponto de vista de uma distribuição razoavelmente boa do produto e dos serviços públicos, depende da educação de máxima qualidade e com equidade, plena equidade. Dito isso, eu quero discutir como fazer. Eu venho debatendo que nós precisamos adotar essa ideia recente que eu tenho visto de missão nacional. A missão educação no Brasil, ou seja, o propósito nacional ser a meta qualidade educacional, nós estávamos entre os 5 melhores do mundo, digamos assim, e a missão, o filho do mais pobre em uma escola com a mesma qualidade do filho do mais rico. A ideia da missão exige primeiro essas duas metas, depois dizer como fazer. E eu vou dar uma proposta que, como eu disse no início, merece ser debatida, discutida, criticada, substituída. A primeira coisa, então, são essas duas metas. O Brasil não trabalhar apenas com a ideia de melhorar a educação, que temos melhorado. O Brasil melhora a educação, como, aliás, o Brasil melhora praticamente tudo. Então, retomando de um pedacinho atrás, nós precisamos, para dar o salto que é necessário, tanto do ponto de vista civilizatório, tanto no aumento da produtividade como no da melhor distribuição, nós precisamos, eu sugiro, a ideia de uma missão. Missão é o que se fala ultimamente que é uma forma de administrar as políticas públicas, como, por exemplo, foi feito nos Estados Unidos com a ida à Lua, a missão Apollo. A missão Apollo foi um conjunto de ações com um objetivo. Seria o Brasil, e eu vou analisar as condições e como fazer tecnicamente e as condições e necessidades políticas, ter uma missão de pôr o Brasil com duas metas. A educação com a máxima qualidade, por exemplo, entre os 5 melhores países do mundo, conforme o PISA ou conforme a Unesco, e a escola ter a mesma qualidade para todos, para nenhum cérebro ser deixado para trás, especialmente nessa época em que o capital é, sobretudo, conhecimento. Como seria feita essa missão? Eu creio que uma coisa que é preciso fazer para levar adiante essa missão é ter um ministério dedicado a isso, que seria um Ministério da Educação de Base, em vez de um Ministério da Educação, que nós sabemos, submetido a pressões corporativas, cuida do ensino superior. E trata a educação de base como uma coisa dos municípios. É preciso ter, ao nível do poder federal, um agente ou um ator que comande tudo isso. O próprio presidente, obviamente, e alguém ao lado dele, que seria um ministro da educação de base, e não ministro da educação em geral, como, aliás, é em muitos países do mundo. A ideia da educação unida, todas num só ministério, não é tão comum assim no mundo. A segunda parte da missão, a meu ver, é a criação de um sistema nacional público único de educação de base. Nós temos até um sistema único de saúde, que é até reputado razoável, mas que não oferece no Brasil educação de saúde igual para todos, porque uma parte vai para o SUS e a outra vai para o setor privado. No caso da educação, eu defendo um sistema nacional, não quase 6 mil sisteminhas municipais e estaduais, e que seja público, o que não quer dizer estatal. Para mim, é perfeitamente possível uma escola ter um dono, relações trabalhistas de uma empresa privada, mas fazer parte de um sistema público.
como as empresas de ônibus. O sistema de transporte urbano é público, as empresas são privadas, mas elas seguem regras muito claras do ponto de vista público. Isso é possível na educação. A maior parte, provavelmente, estatal, mas algumas que não sejam estatais. E, obviamente, diferentemente do transporte público, onde a matrícula, a mensalidade, seja paga pelo Estado. Senão, vamos continuar com a desigualdade escolar. Esse já é um ponto polêmico, mas eu deixo aqui essas duas coisas. A ideia de um sistema único, público, nacional de educação e também a ideia de um Ministério da Educação de Base que administre isso, salvo ao nível da escola. Eu defendo uma gestão de cada escola per si, nada centralizado, como hoje é, nas mãos do prefeito ou do governador. E liberdade plena dentro da sala de aula para o professor. Ou seja, um sistema nacional, público, capaz de permitir empresas privadas dentro do sistema público, com descentralização gerencial e com liberdade pedagógica. E como isso seria exercido, feito na prática? Essa missão vai exigir 20, 30 anos para ser executada plenamente. Uma ideia seria você escolher escolas e colocar essas escolas do novo sistema. Eu acho que isso não funcionaria. A minha proposta é que o governo federal, dentro dessa missão nacional, adote todas as escolas de uma determinada cidade. Depois, todas as escolas de outra cidade. Até que, aos poucos, vai adotando as escolas por cidade e chegue a todas 5.000 e quase 700 cidades que o Brasil tem. E aí as 200.000 escolas estarão dentro de um só sistema, em que, independente da renda, independente do endereço, toda criança teria uma educação com a mesma qualidade. Isso tem alguns empecilhos muito graves. Primeiro, que vem também do escravismo, é a ideia de que não se justificaria escola igual para todos. Eu acho que isso está entranhado na cabeça. Hoje de manhã, conversando com uma pessoa, e lembrando que em São Paulo tem escolas de R$10.000 de mensalidade por mês, o Mozart é capaz de saber de alguma mais cara que essa, e a pessoa com quem eu dialogava dizia, mas essa é uma escola top. Aí, quando eu disse, mas se justifica escola top e escola não top? Num mundo em que o conhecimento é o principal capital, em que a distribuição dos benefícios da economia passam pela qualidade educacional, não é preciso que todas sejam tops? Será que não é necessário, por uma questão de eficiência econômica, para não desperdiçar cérebros, e justiça social, para permitir a todos ter acesso aos bens e serviços conforme o seu talento? Será que não é necessário que a escola seja da mesma qualidade? Então, há um empecilho na mente brasileira de que não há necessidade da igualdade na escola. E veja que eu estou falando da igualdade na escola. A educação, no fim, vai depender do talento de cada pessoa. Pessoas se educam mais, pessoas se educam menos. Mas a escola, sim, tem que oferecer a mesma condição. Eu até gosto de comparar com o futebol. No futebol, quem sobe é porque teve talento. Não é porque foi excluído. E o talento funciona no futebol porque a bola é redonda para todos. Porque as regras do jogo são as mesmas para todos. Se existisse bola quadrada para pobres e redonda para ricos, os futebolistas de qualidade seriam os filhos dos ricos.
A bola é redonda para todos. A ideia é a escola tem que ser redonda para todos. Isso não quer dizer que o conteúdo é o mesmo, porque eu acho que o conteúdo tem que respeitar a especificidade local, mas que o salário, a seleção e as exigências sobre o professor sejam as mesmas. De nenhuma maneira a gente tem que padronizar a edificação, porque tem lugar quente, tem lugar frio. Mas a qualidade da edificação tem que ser a mesma. A qualidade dos equipamentos, e eu não falo só os equipamentos tecnológicos, eu falo os campos de futebol, as piscinas, os teatros, tem que ser da mesma qualidade. Este sistema, que eu defendo, terceiro ponto polêmico, só será possível ter igualdade se for uma questão nacional. Se for deixado para os pais, não será igual. Vai depender da renda do pai e da mãe. Se deixar para o município, não será igual. Vai depender da receita do município. Se a gente disser, mas a União pode compensar, mas não vai ter os outros recursos lá. Então, esse é o terceiro ponto. Mas vamos, para termos tempo no debate, iniciar as dificuldades. Além dessa dificuldade, do entranhado na cabeça do Brasil, a ideia de que é natural que tenha escolas top e escolas que não são top, que existam escolas tipo Senzala e escolas tipo Casa Grande, e que as primeiras são grátis e as outras são pagas. Quebrar essa visão entranhada é um problema político muito grave, muito difícil. A outra, que eu creio que muitos não vão concordar, é que eu acho que está entranhado também na mente brasileira de que a educação não é um propósito acima de todas as suspeitas. Não faz parte do imaginário brasileiro querer valorizar a educação acima do resto. Eu gosto de lembrar que todo ano o Brasil olha para Zurique, para ver quem vai ganhar a bola de ouro. Ninguém olha para Estocolmo para ver quem vai ganhar o Prêmio Nobel de Física. Não é parte do objeto de consumo brasileiro ter Prêmio Nobel de Ciência. Então, não há essa aspiração para uma missão. Tem missão de fazer Itaipu, tem missão de fazer estradas, mas a missão de ter campeões mundiais de educação não é. E depois, a aceitação da desigualdade. Fora isso, temos muitos problemas menores. Os sindicatos tentam atrapalhar isso, porque acham que perderão poder. As universidades não querem isso, porque acham que, a priorizar demais a educação de base, o ensino superior ficará relegado. Os prefeitos reagem ao poder que eles têm hoje de determinarem o que eles querem para as suas escolas. Pois bem, há diversas limitações políticas. Eu não vejo a limitação técnica, nem a técnica de organização disso, num prazo de 20, 30 anos, se fizermos cidade por cidade, e nem limitação financeira, se nós fizermos isso ao longo de 20, 30 anos. Para ter uma escola campeã mundial, ou seja, uma escola de máxima qualidade, eu creio que precisamos de R$15 mil por ano por aluno, que permite pagar R$15 mil por mês ao professor, se as turmas forem de 30 alunos. R$15 mil por mês por professor. Eu não falo dos atuais professores, mas de uma carreira nova de professor federal, aonde os atuais poderão ingressar por um concurso. Essa carreira de R$15 mil certamente vai conseguir atrair os melhores quadros da sociedade. Já é um salário capaz de atrair os bons quadros que hoje não querem magistério. Querem ser da Polícia Civil, do Ministério Público, do Banco do Brasil, não querem ser professores e professoras. R$15 mil por mês ao professor, ao custo de R$15 mil por ano por aluno,
faria com que, quando todos os alunos estivessem dentro desse sistema, 50 milhões, supondo que vamos continuar com 50 milhões, e é possível que diminua por causa da mudança da pirâmide etária, custaria 750 bilhões por ano. Se você supõe um crescimento de 2% por ano do PIB e manter a mesma carga fiscal, isso vai custar 6,5% do PIB, que não é um número excepcional. Basta dizer que o último Plano Nacional de Educação já determinava que 10% do PIB fosse para a educação. Eu estou falando em 6,5%. Ainda sobra 3,5% para as outras atividades educacionais. Não vai precisar de 10% do PIB. Pois bem, não há um impedimento fiscal, não há um impedimento administrativo. O impedimento é político, de haver uma vontade nacional por esta missão. E o impedimento, obviamente, de concepção de que esta não seria a melhor maneira. Para discutir essa ideia, se é a melhor maneira, se esses são os empecilhos, se isso é viável, é melhor o debate do que a minha fala. Por isso, eu gostaria de debater, obviamente, inicialmente, com o nosso amigo Mozart, que sabe disso melhor que qualquer um de nós, e com outros que queiramos discutir. Este é o caminho. Mas antes de discutir este é o caminho, esta é uma missão necessária no Brasil para derrubar a muralha que nós temos, que nos impede de progredir há décadas. Essa missão é uma necessidade, a missão educação? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, a missão educação exige realmente essa ambição da educação no Brasil ser tão boa quanto as melhores do mundo? Como alguns países que tinham educação igual à do Brasil, hoje têm as melhores do mundo, como Irlanda, por exemplo, como Finlândia, como Coreia do Sul, que não tinham grande educação, apesar de que a Coreia do Sul tem uma tradição secular, mas não estava na qualidade. Então, esta ambição é correta. E a ambição de que não haverá desigualdade na qualidade conforme a renda e conforme o endereço. É possível. Se isso for aceito, e eu acho que isso deveria ser aceito, sim, aí a gente discute, sem ter que aceitar, a ideia de que é preciso um sistema único nacional público de educação ou outra maneira. Já adianto duas outras que se defendem. O Fundeb, com mais dinheiro, ou seja, não precisa fazer esse sistema, dá o dinheiro para o prefeito. Ou o voucher, não precisa dar para o prefeito, dá o dinheiro para o pai, que é uma experiência que alguns estados ou cidades nos Estados Unidos têm praticado. Quanto custa uma boa educação? Esses 15 mil reais que eu falo por ano, dá os 15 mil reais ao pai, e ele procura a escola que quiser. Ou seja, se tem o sistema, se tem a fundebização, a voucherização, ou outros conceitos que podem surgir. Tudo isso eu gostaria de debater, mas, sobretudo, eu gostaria de deixar aqui um pedido, que a gente descubra como superar os impedimentos políticos que fazem com que a educação de base não seja uma prioridade. Com que mesmo quem fala em educação está de olho no ensino superior e não na educação de base com a máxima qualidade. Esse é o pior dos nossos problemas. Nos convencermos da importância da educação de qualidade na base, e não com essa ideia que já vai por cima, querendo oferecer educação superior antes de oferecer educação de base para todos. Era isso, João, que eu tinha para colocar, e o que a gente precisa mesmo é debater o assunto, melhorar. Perfeito, E Cristóvão. estou pronto para isso hoje e outras vezes que você quiser. Grande abraço para cada um e para cada um. Você, como sempre, coloca com a ênfase tão grande que realmente nos deixa inquieto, porque todos percebem o problema e a ação para essas soluções elas não vêm, e a desigualdade continua resiliente.
Vem, Mozart, com a palavra aí, Mozart. Bom, boa noite a todos e a todas. Uma alegria enorme estar com velhos amigos, debater com o meu querido amigo Cristóvão Buarque. Parabéns, João, por essa importante iniciativa. É muito bom ver aí na telinha meu querido amigo Zé Arlindo, Sérgio Buarque, Tarcísio, há tempo que não encontrava Tarcísio, Ricardo Almeida, a Tereza Salles, tanta gente boa, é uma alegria enorme. E eu diria, na verdade, João, Cristóvão falou em vários pontos importantes. Eu vou tocar em alguns deles, comentar, eu acho que esse é meu papel, mas eu vou também procurar acrescentar, Cristóvão, alguns pontos que, na minha opinião, precisam ser vencidos nesse processo, cujo tema que foi aqui colocado hoje, que é o salto de qualidade da educação. O grande desafio que o Brasil tem hoje é colocar numa mesma equação quantidade e qualidade. Eu acho que o Brasil permitiu o acesso, não obstante ainda ter 1.400.000 fora da escola, principalmente jovens de 15 a 17 anos, né? Mas o desafio está na aprendizagem. Se você me pergunta, mesmo antes da pandemia, qual o grande desafio brasileiro para dar esse salto na qualidade, eu diria que está na aprendizagem escolar. Eu acho que o aluno tem acesso, tem ainda um problema de permanência, porque há um abandono importante, principalmente no ensino médio. Antes da pandemia, 500.000 jovens abandonavam a escola de ensino médio no Brasil. É quase um jovem abandonando a escola por minuto. Isso é muito grave, porque esse jovem, quando abandona no ensino médio, ele engrossa as fileiras dos nenéns, que nem estudam e nem trabalham. E a ociosidade é o pior dos mundos, né? E, naturalmente, esses jovens, os que ficam na escola, eles terminam com baixo índice de aprendizagem escolar. Para se ter uma ideia, de cada 100 jovens que concluem o ensino médio, portanto, eu não estou nem falando daqueles que deixaram, né? Mas os que concluem o ensino médio. De cada 100 na rede pública, só 5 aprenderam o que seria esperado em matemática. Em língua portuguesa, somente 30. Quer dizer, é muito baixo o percentual e a taxa de aprendizagem. E junte-se a essa questão da aprendizagem a questão da desigualdade que Cristóvão tocou muito bem na sua raiz. Todavia, eu queria comentar 3 pontos aqui colocados por Cristóvão e depois acrescentar para o enfrentamento da questão da aprendizagem. Eu concordo com Cristóvão quando ele coloca que deveríamos ter um Ministério da Educação de Base, porque hoje o ensino superior toma a agenda do Ministério, principalmente com o crescimento do setor particular. Então, eu diria, para dar foco, é preciso ter um ministério que cuide da educação de base. Então, estamos super alinhados nesse ponto, Cristóvão. E aí, naturalmente, o ensino superior vai para a ciência e tecnologia. Não há outro caminho. Eu não acreditaria em criar outro ministério, mas talvez integrar com o modelo de ciência e tecnologia. Isso não é uma unanimidade. Isso aí é um grande debate nacional. O segundo ponto que você levanta, inclusive tramita no Congresso, mas eu não sei se o projeto de lei que tramita dialoga na sua plenitude com o que você aqui colocou, que é o Sistema Nacional de Educação, que seria uma aspiração do SUS para a educação. Você coloca um sistema nacional único, público, não é? Você disse muito bem, eu concordo também com você, não tem que ser estatal. O artigo 205 está aí da Constituição. A oferta da educação tem que ser em colaboração com a sociedade. Então, eu acho que precisa trazer a sociedade nesse processo. Então, eu acho muito importante hoje essa integração, a participação da sociedade
no campo das políticas públicas, no debate, eu acho fundamental. Agora, quando você coloca a questão de dar mais autonomia às escolas, se eu bem entendi, eu aí tenho minhas dúvidas. Porque nós temos, como você bem disse, 200 mil escolas no Brasil. Só que as escolas elas são muito desiguais, mesmo naqueles estados que têm melhores resultados educacionais. E aí, Cristóvão, para que um sistema único, né, de educação nacional funcione, para mim tem um elemento-chave aí, que é o regime de colaboração entre a União, os estados e os municípios. E aí eu gosto de usar muito uma expressão que não é minha, faço uso aí emprestado do que o Ricardo Paes de Barros, economista, diz com muita frequência, que o Brasil precisa aprender com o Brasil. E eu acho que a gente pode olhar coisas que estão acontecendo no Brasil para poder dar mais escala na questão da qualidade, nesse salto de qualidade. E aí eu trago o estado do Ceará. Eu acho que a gente precisa aprender com o Ceará nessa colaboração do Estado com os municípios. Por exemplo, o cearense aprendeu a alfabetizar as crianças aos 7 anos de idade, com um programa de alfabetização na idade certa. Por quê? Porque dá apoio técnico aos municípios, faz formação de alfabetizadores e tem um ponto que, para esse sistema único de educação funcionar, Cristóvão, eu acho que é fundamental a responsabilização. Porque dar dinheiro sem cobrar resultados, na minha opinião, não funciona. E o Ceará, a redistribuição do ICMS não é apenas pelo número de crianças matriculadas, mas é com base no número de crianças alfabetizadas. E aí, o prefeito cearense ele tem toda a atenção e cuidado em saber como anda a alfabetização do seu município. Inclusive, esse modelo inspirou parte do que está hoje no Fundeb atual, que foi recentemente homologado através de lei no Congresso Nacional. Então, eu diria que esse modelo de governança cearense pode nos ajudar muito, mas ele tem como eixo central o regime de colaboração. E aí eu entendo que esse poderia ser um caminho importante que ajudaria no fortalecimento e na redução da desigualdade. E vou dar um exemplo, mais uma vez no Ceará. Nos anos iniciais do ensino fundamental, 99% dos municípios cearenses alcançaram a meta prevista no IDEB, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. São Paulo, que é o estado mais rico da federação, somente 2/3, 66% dos municípios bateram a meta esperada no IDEB. Então, não é uma questão de recursos, mas é uma maneira como você trabalha a oferta educacional na perspectiva da qualidade. Quando você alfabetiza a criança, como você bem sabe, fez um importante movimento, eu sempre digo, você foi, de todos os ministros que passaram, aquele que mais levantou a questão da alfabetização e fechar a torneira do analfabetismo no Brasil. Então, nesse sentido, a gente precisa olhar o que o Ceará está fazendo. O Brasil pode e deve aprender com o Brasil. Mas a gente pode olhar também para alguns municípios que estão nos mostrando como fazer uma boa educação e que estão dando saltos de qualidade. Dentre as capitais brasileiras, Teresina é a de melhor resultado educacional no Brasil. Não é a capital São Paulo, a rica capital São Paulo. Por quê? São Paulo tem, em primeiro lugar, falta uma governança na educação municipal. Lá, uma parte das escolas, nos anos iniciais, estão com o governo estadual e outra parte com o governo municipal. Falta um alinhamento
e uma colaboração que o Ceará poderia emprestar. E Teresina, uma governança que vem fazendo a política de médio e longo prazo, porque um dos graves problemas para esse salto de qualidade, João, é na questão da continuidade das políticas públicas. Então, nesse sentido, está na hora do Brasil investir, colocar dinheiro com base em evidências, e não simplesmente em achismos. Ah, isso é muito bonito, os professores adoram. Ninguém pergunta, a criança está aprendendo? Se a criança não está aprendendo, eu não boto dinheiro nisso. Então, cobrar responsabilização e trabalhar com base em evidências e pesquisas. Isso vai ser muito importante para que a gente possa colocar o dinheiro de maneira que gere resultados do ponto de vista da aprendizagem. E para mim qualidade é acesso, permanência, conclusão na idade certa e que o aluno saia da escola em condições de dar prosseguimento aos seus estudos, seja na universidade, seja no pós-médio, ou seja no ambiente do trabalho, no mundo do trabalho. E aí a gente precisa levar em conta, Cristóvão, um ponto que de cada 100 jovens, a gente não olha o ensino superior, mas veja, de cada 100 jovens que concluem o ensino médio, e são aqueles com aqueles déficits todos de aprendizagem, só 22 vão para o ensino superior. A gente faz o quê com os outros 78? Deixa ao Deus dará? Então, a gente vai ter que ter uma política de pós-médio importante para que esse jovem, aquele que conclui o ensino médio, não veja essa última etapa da educação básica como teto, mas como partida para a sua inserção no mundo do trabalho. Então, essa qualidade, essa governança tem que olhar não somente para aquela educação formal, regular, mas olhar também para uma política em que esse jovem possa sonhar com a continuidade do seu desenvolvimento humano. Isso daí eu acho fundamental. E aí, na minha visão, para dar esse salto de qualidade, eu não conheço, certamente eu acho que nenhum daqui conhece, nenhum país que deu salto de qualidade sem bons professores. Tem uma frase de Richard Feynman, que é um matemático já falecido americano, que ele diz o seguinte, que o professor deveria preparar o aluno para o futuro do aluno e não para o passado do professor. O que eu quero dizer com isso é, o Brasil precisa romper com essa cultura de olhar para o retrovisor, ter coragem para olhar para onde aponta o farol, e aí romper com determinadas culturas. E, para isso, o Brasil precisa de uma liderança para fazer essa mudança na educação. Precisamos ter bons professores. Eu, de vez em quando, discuto com alguns setores de educação, essa coisa de você simbolizar o bom professor. Bom professor, sim, do mesmo jeito que tem um bom médico, um bom advogado. Então, temos que formar todos uma boa formação. E mais, não é somente se preocupar com conteudismo, mas se preocupar com professores criativos, inovadores, críticos, que possa desenvolver o seu estudante de maneira plena, preparando para um cenário disruptivo. E aí, nós vamos ter um salto de qualidade. O financiamento, você coloca 15 mil por aluno. Eu diria, desculpe, eu estou um pouco rouco, eu trabalhei muito, falei muito hoje. Eu diria, Cristóvão, que 15 mil, eu não sei se essa seria apenas a preocupação de mais dinheiro. Eu acho que a gente tem que cobrar mais gestão no uso desse recurso. Eu defendo muito mais dinheiro, porque quando a gente olha, o Brasil já gasta hoje 6,1% do PIB em educação. São os dados que a gente tem hoje. 6,1%. E aí o que a gente precisa fazer é com que esse dinheiro, olhando o PIB per capita aluno, que isso é o que mede o resultado da aprendizagem, e aí o Brasil gasta muito menos do que a média da OCDE. A média da OCDE, usando o dólar paritário PTP,
é de 9.670 dólares. O Brasil gasta hoje, investe hoje, 3.700 dólares por aluno ano. Então, a gente tem que fazer esse esforço que você colocou. Só que eu acho que está na hora de integrar a esse esforço de financiamento, como eu disse anteriormente, mais responsabilização. E o que é mais responsabilização? Eficiência, eficácia e efetividade. Ou seja, tem que cobrar qual é o custo dessa qualidade, qual é a meta a ser alcançada e, principalmente, se isso chega no outro lado da rua. Quem é o outro lado da rua? É o contribuinte que paga por esse preço e ele quer uma educação de qualidade. E eu termino dizendo o seguinte: se eu tenho esperança que isso possa acontecer em nosso país, eu tenho sim, e aí eu cito, para concluir a minha contribuição e para ir para o debate, o nosso querido, saudoso Ariano Suassuna. Ariano costumava dizer que ele não era otimista nem pessimista, mas era um realista esperançoso. Eu acho que a gente precisa fazer o que a Coreia fez. Para ter missão na educação, é preciso ter febre de educação, envolver a sociedade através de uma grande liderança que mobilize esse país. Nenhum país, eu vi em Singapura, vi na Coreia, certamente você também viu, pela sua larga experiência, que esses países que fizeram a mudança sempre teve por trás uma grande liderança conduzindo essa transformação. Perfeito, perfeito, Mozart. Ok? Bom, me permite agregar Claro, algo para o claro. debate, Claro. que eu acho que pode ser enriquecido quando eu colocar a minha simpatia com tudo que disse o Mozart, mas chamando a atenção que nós analisamos o problema com enfoques diferentes, perspectiva diferente, em 5 aspectos. Nos aspectos que ele tratou, fecho totalmente com tudo do Mozart. Agora, veja bem, a diferença é que o Mozart está com a mão na massa pensando como resolver o problema agora. Eu estou querendo saber como daqui a 20 anos o Brasil vai ser a Finlândia em educação. Do ponto de vista do imediato, eu fecho totalmente com o Mozart. Do ponto de vista da perspectiva do médio e longo prazo, é que eu trago uma visão diferente. Segundo, perspectiva diferente, é quando ele fala em todas essas propostas fundamentais são para melhorar. Eu falo em saltar. Eu falo no Brasil chegar entre os melhores do mundo. E não apenas melhorar como vem melhorando. O terceiro é quando ele compara o Brasil de hoje com o Brasil de antes, e eu já falei que a gente melhorou muito, e umas cidades do Brasil de hoje com outras. Por exemplo, quando compara as outras com o Ceará ou com Pernambuco, que Deus, ou com o Espírito Santo. Não, eu comparo o Brasil com a Finlândia. Eu não quero comparar com o Ceará, a não ser que eu fosse trabalhar o imediato. Eu estou trabalhando o médio e longo prazo. Pode não ser importante. A outra é a ideia entre ser educador e ser educacionista. Do ponto de vista do educador, com suas propostas imediatas, eu fecho, repito, com o Mozart em tudo o que ele falou. Mas eu estou querendo fazer uma revolução. Por isso eu chamo de educacionistas. E, finalmente, aqui que eu acho que talvez seja a maior diferença, é que muitos trabalham a ideia de que o Brasil melhorou no acesso. Eu quero trabalhar no sucesso. O Mozart lembrou que ainda temos 1,5 milhão sem matrícula, chegando no terceiro centenário da independência, 1,5 milhão que serão analfabetos daqui a 15 anos, quando completarem 15 anos. Mas, pelo menos, nós temos 98% matriculados. O acesso teve. Mas eu não estou. Eu ia dizer que não estou preocupado. Preocupado eu estou, mas não é a preocupação central
ter acesso de matrícula. Para mim, fundamental além da matrícula, é frequência. E hoje as crianças matriculadas não frequentam. A outra é a assiduidade na frequência. Alguns frequentam um dia, não frequentam o outro. Terceiro é a permanência diária. Grande parte das nossas escolas, a criança fica até a merenda escolar. Até porque o professor não foi, até porque o professor tem reunião, até porque tem um mês de greve e os alunos não assistem. Fundamental do sucesso, não do acesso, é que fiquem o dia inteiro e permaneçam até o final do ensino médio. Nós temos que contabilizar, não é quantos se matriculam, mas 100% terminando o ensino médio. E, finalmente, aprendendo. E um item mais do que aprender. Aprendendo o que é necessário para o mundo contemporâneo e saber aprender depois de formado, como o próprio Mozart falou. Nós temos que fazer com que a criança aprenda aquilo que fará dele um alfabetizado para a contemporaneidade. Porque é diferente ser alfabetizado para a contemporaneidade e ser alfabetizado, simplesmente. Hoje, o alfabetizado para a contemporaneidade tem que saber muito bem português e um idioma a mais. Quem não fala mais de um idioma não é alfabetizado para a contemporaneidade. É saber tudo o que é preciso das bases de matemática, ciência, geografia, história, os problemas do mundo e um ofício. Sair do ensino médio com um ofício. Quem sai do ensino médio sem um ofício não é alfabetizado para a contemporaneidade. Então, quando eu ponho a ideia do sucesso e não do acesso, e aí eu imagino o sucesso do conjunto do sistema, aí é que tem algumas diferenças entre o que eu defendo e o que outros defendem. Volto a insistir, eu defendo tudo que o Mozart propõe, na perspectiva do imediato, que é fundamental, é claro, muito mais fundamental até do que o que eu falo, do imediato, da comparação dentro do Brasil. Embora aí eu queria acrescentar uma coisa, quando a gente compara, quando ele lembrou a ideia de o Brasil aprender com o Brasil, não vai ter como espalhar os bons programas municipais se a União não fizer o seu esforço. Hoje é um grande esforço de algumas ONGs, o Todos pela Educação faz um grande esforço, a Fundação Lima faz um grande esforço, a Ayrton Senna, a Fundação, faz um esforço para pegar a experiência do Ceará e levar para outros lugares, de Pernambuco para outros lugares. Essas experiências das ONGs são fundamentais, mas não vão levar aos 6 mil municípios que nós temos, quase. Não vai ser. Ou é um esforço nacional, ou não vai ser. O Mozart, e aí eu concluo, terminou falando, sem uma grande liderança nacional e sem uma mania por educação no Brasil, a gente não vai conseguir dar o salto. Melhorar, nós estamos melhorando, graças a pessoas como Mozart e outras pessoas que a gente sabe que fazem um esforço fenomenal. Eu cito a Priscila Cruz, do Todos pela Educação, e muitos outros, prefeitos e governadores. Mas o grande salto é o povo brasileiro querer, encarnado em algum presidente da República que surge em algum momento no futuro, que queira, sim, esta missão educação, mas com a ambição. Eu não quero comparar uma cidade com outra dentro do Brasil. Eu quero comparar as escolas do Brasil com as escolas da Finlândia, da Coreia do Sul, da Irlanda, nem da França. Da França dá também. Dos Estados Unidos, por exemplo, eu não quero comparar. Eu quero ser bem melhor do que os Estados Unidos no que se refere à educação de base. A França, mais ou menos. Então, é a dimensão da ambição que faz a diferença. E a outra é essa ideia entre o educador e o educacionista, que a gente tinha muito na época da escravidão, entre os que defendiam algumas medidas para melhorar a condição de vida do escravo e os que defendiam a abolição. Mas mesmo esses não conseguiram fazer a escola
dos descendentes sociais dos escravos ser tão boa quanto a escola dos descendentes sociais dos senhores dos escravos. Continuamos até hoje com escolas senzala e escolas Casa Grande. E o que eu sonho, agora não para os 20 meses próximos, mas para os 20 anos próximos, é não ter mais escola top, todas serem top. É não ter mais escola senzala e escola Casa Grande, todas Casa Grande. E isso só quando for uma Missão Brasil liderada pela União, como disse o Mozart, com uma vontade encarnada, e, ao mesmo tempo, não vejo outra maneira, a não ser com um sistema educacional nacional, público, único, de qualidade para todos. Então, Mozart, concordo com tudo que você colocou e sou seu discípulo, mas a perspectiva que nós estamos falando é que são duas diferentes, a do imediato e da melhora, e a do médio e longo prazo e do salto. É isso. Ok, obrigado. Realmente o tema é muito instigante. Essa associação que Cristóvão faz com essa herança escravagista é realmente um traço que é difícil de lidar. E o enfoque que o Mozart fez também, que surpreende, a questão de Teresina, de experiências no Ceará extremamente bem-sucedidas, onde a gente vê que não é a questão, muitas vezes, do recurso, mas a questão de capacidade de gestão, governança, estratégia, né? E comprometimento. A palavra está aberta, quem quiser fazer suas intervenções ou perguntas, pode dar um toque aqui pelo chat ou levantar a mão. Então, vai lá, Ricardo. Estão me ouvindo? Todo mundo. Bom, uma alegria grande encontrar tantos amigos e discutindo esse tema tão importante. Outro dia a gente teve o prazer de encontrar Cristóvão por aqui, mas Mozart fazia muito tempo. Bom, vejam, primeiro as ideias são muito convergentes, né? Então é uma provocação para Cristóvão, né? Porque Mozart diz o grande desafio é colocar na mesma equação quantidade e qualidade. E eu acrescentaria, sabe, Cristóvão, e velocidade, até para que isso sirva de efeito de demonstração e estimule a esse engajamento que você diz com toda razão, que é fundamental que a sociedade se engaje e desenvolva essa mania, como disse você, pela educação. Mas não seria mais fácil desenvolver essa mania, essa talvez até obsessão pela educação, na medida em que você vê resultados práticos e dizer, olha, isso é possível, não é uma utopia distante que a gente não vai enxergar nunca, é possível fazer isso e cada vez com mais ambição. E eu vejo, né, vocês que são especialistas, a gente vê o exemplo do passado aí, né, de Anísio Teixeira, que fez uma verdadeira revolução na educação, e o que ele encontrou de oposição, inclusive na Igreja Católica progressista, na pessoa de Dom Helder Câmara, né, é uma coisa escandalosa. Foi uma sabotagem, né, e, evidentemente, não precisa dizer que houve também sabotagem e reação das forças conservadoras. Mas aquela experiência que ele fez, eu não me lembro da cidade agora, peço ajuda a vocês, Mozart, no Rio Grande do Norte, que foi uma revolução, porque na época o analfabeto não votava e eles fizeram um esforço enorme, conseguiram alfabetizar num tempo curtíssimo e isso teve uma mudança gigante do ponto de vista dos resultados eleitorais, inclusive das transformações que se deu. Então, Cristóvão, não é possível, né? Eu não vejo incompatibilidade e queria lhe ouvir nisso, colocar nessa mesma equação qualidade, quantidade e velocidade, de modo a que ela possa estimular e mostrar à sociedade que isso é possível. Você está sem áudio, viu, Cristóvão? Também está sem áudio, Cristóvão. Pronto, posso responder? É 1 minuto para responder. Do jeito que eu proponho, Ricardo, 30 anos é para o Brasil. Em 2 anos,
você faz uma cidade, mas a cidade inteira. Aí vai dar para ver, né? Mas não é o que, por exemplo, está sendo feito no Ceará. Ali é uma melhora. O que eu proponho é chega numa cidade e, em 2 anos, reconstrói todas as escolas. Raríssimas vale a pena manter. Veja o que eu estou dizendo. Coloca ali professores de uma carreira nacional, como quando colocam a agência do Banco do Brasil, os funcionários do Banco do Brasil vão de outro lugar para lá. Obviamente, vai ter que absorver os professores locais, naqueles 15 mil reais por ano que eu falo, dobraria o salário dos professores atuais e eles ficariam numa carreira em extinção até se aposentarem. Então, em 2 anos, a gente resolve uma cidade. Só que eu proponho que seja 100 cidades por ano. Já pensou 100 cidades que, em 2 anos, começam a ter a qualidade que têm os grandes países do mundo? Não mais comparando essa cidade com outras do Brasil, mas com as grandes do mundo. Agora, antes desses 2 anos, vai precisar de uns 2, 3, 4 anos para formar esses professores. Isso é que a gente não tem jeito. A velocidade tem um ritmo em educação, se você quiser fazer uma nova, realmente. Aí você citou Anísio. Anísio fez a revolução em uma escola. Darcy Ribeiro e Brizola fizeram em 150. Foi o erro deles. Se eles, em vez de fazerem 150 CIEPs, tivessem escolhido 5 cidades e colocado nessas 5 cidades todas as escolas CIEPs, não tinha acabado como terminaram acabando os CIEPs. O governador que veio acabou. Mas se ele tivesse feito a revolução por cidade, eu garanto que o exemplo ficava. Então, estou de acordo com você. Tem que ter velocidade. Quando eu falo em 20, 30 anos, é para o Brasil inteiro. Mas para uma cidade, 2 anos. Mas antes desses 2 anos, precisa de uns 2 ou 3, se realmente a gente quer ter o professor da máxima qualidade. O Mozart falou, ter um bom professor. Eu não quero apenas bom professor. Eu quero que o professor seja o profissional melhor remunerado do poder público. Mas não depois do concurso, antes. Você dizer antes, olha, você vai ser professor muito bem remunerado. Mas a gente só vai aceitar você se você estiver entre os 10 melhores da sua turma na universidade. Como é na Finlândia. Na Finlândia, o professor não pode ser candidato ao magistério se ele não esteve entre os melhores da sua turma de história, de matemática, de física. Então, a ideia não é aumentar o salário. A ideia é aumentar a qualidade dos que querem ser professor. Então, você acena com o salário para os que vão ainda fazer o curso. A velocidade da educação não é a que a gente deseja. Mas, de qualquer maneira, quando eu penso, em 2 anos a gente faz uma cidade dar o salto. Não só melhorar, dar o salto. Mas tem que ter uns 2, 3 anos antes para formar o bom, ótimo, excelente professor. Tem mais. Com regras diferentes das de hoje. Por exemplo, não pode ter greve. Porque greve é uma espécie de genocídio. Greve em escola é uma espécie de genocídio intelectual. Tem que descobrir outra maneira de atender aos professores. Tem que ser avaliado, tem que ser substituído se não estiver trabalhando. Tem que ser dedicação absolutamente exclusiva para aquela escola, não pode ter outra atividade, ou seja, é uma outra carreira. Como foi criar a carreira da Polícia Federal? Não havia Polícia Federal até os anos 60. Criou-se uma carreira nova. O Banco do Brasil criou-se uma carreira, só que 200 anos atrás, mas foram carreiras novas. Então, a minha proposta é uma carreira nova para o magistério. Isso leva alguns anos para começar. Começou, em 2 anos, a gente faz 100 cidades, começando pelas pequenas, deixa as grandes para depois. E aí o efeito vai ser muito visível, não apenas por uma melhoria, mas por um salto de qualidade. Obrigado, Cristóvão. Perfeito. Gente, o Tarcísio está reiniciando o computador dele. Sérgio Buarque. Veja, eu queria ressaltar que a diferença de Cristóvão e
Mozart é de ritmo. E, na verdade, tem por trás um enfoque radicalmente diferente. Quando a gente vê os dados de proficiência, de IDEB, inclusive o que mostrou agora Mozart em relação ao ensino médio, é compreensível que Cristóvão destaque que o processo incremental é muito pouco para uma grave crise que a educação tem no Brasil. Então, a gente ficar num processo incremental com essa profunda degradação do ensino, que tem, no ensino médio especialmente, os dados que mostrou Mozart, só 5% dos concluintes têm proficiência em matemática, só 30% em português, a gente está perdido. Perdido. Então, o incremental é insuficiente. Precisa ter alguma coisa que transforme. Quer dizer, acho que era Silvio Meira que dizia, quando o problema está tão grave, tem que ter um salto quântico, tem que ter uma virada radical. Agora, por outro lado, Cristóvão, quando você faz um processo, cada ano introduzindo mais 100 municípios, você vai fazer um incrementalismo para chegar a 30 anos ao Brasil inteiro. Então, eu acho que o incremental de Mozart é um incremental que se pode propagar e gerar isso em todos os municípios, se você difundir a metodologia, difundir a tecnologia, considerando que os dados financeiros, a capacidade financeira é suficiente, ele é um incremental que aí sim é o que o Ricardo chamava a atenção. O que a gente tem que se fazer não é acelerar o processo incremental, e acelerando o processo incremental, seja fazendo com que todos os municípios incorporem essa metodologia, esse processo metodológico, essa capacitação de professores, essa regra de alfabetização na idade certa começa a dar resultados com maior velocidade. Ou, em vez de você botar 100 municípios por ano, botar 300 municípios por ano, porque aí você está dando uma velocidade também maior na sua metodologia. Então, eu acho que por trás são duas formas diferentes, mas ambas têm um componente incremental, porque você vai ter municípios entrando cada ano e vários outros municípios esperando para entrar depois de 10 anos, depois de 20 anos. E aí tem um outro problema que é de natureza política. Como é que você vai justificar que um município como, sei lá, Pesqueira vai esperar, Caruaru não, porque você está aqui, senão você vai reclamar de cara. Pesqueira vai esperar para entrar daqui a 10 anos. Então, eu acho que aí tem por trás um outro problema, que é político. Agora, eu queria, antes de terminar, fazer uma pergunta para Mozart. Mozart, como é que os jovens terminam o ensino médio, só 5% têm proficiência em matemática, só 30% têm em português, e entram 22 na universidade? Essa matemática não bate. Quer dizer, seguramente eu posso dizer, nas engenharias, não vai entrar quase ninguém. Ou dos 5% vai entrar quer dizer, é um matemático. 5% não tem proficiência, só 5%. Ou seja, 95% não tem proficiência em matemática. E 70% não tem português, mas 22 entram na universidade. Então, alguma coisa está errada aí, ou, talvez seja o mais visível, as universidades também estão tão ruins e o vestibular é tão fraco que essa turma entra sem estar preparado para o ensino superior e termina o ensino superior sem estar preparado para a profissão que eles foram formados. Bom, Tereza, depois eu respondo, então, a Sérgio. Tereza, por favor. Mesmo quando eu estava sem a imagem, eu estava ouvindo tanto a exposição do Cristóvão quanto a do Mozart e os debates que se seguiram. Muito, muito bom, de muito alta qualidade, como sempre. Eu só quero aqui, não vou fazer nenhuma intervenção, só pedir a palavra para me desculpar, porque eu tenho outra atividade virtual também que começa às 8, ou seja, já começou, e eu vou ter que me retirar. O resto, o João Rego vai mandar o
vídeo para nós, né, como sempre, e o resto eu vou acompanhar pelo vídeo. Então, foi um prazer ver vocês todos aqui hoje. Perfeito, Tereza. Obrigado. Assim que a gente editar, eu mando para você o vídeo. Joia. Tchau, Um abraço, hein? Tchau, obrigado. Bom, eu acho que tem a pergunta do Sérgio. Sérgio, eu vou responder essa sua pergunta trazendo 2 exemplos que você vai ficar talvez ainda mais impressionado. Um jovem, quando ele conclui o ensino médio, espera-se que, pelo menos, ele tire 450 pontos no Enem. Hoje, entram no ensino superior, olhando pelo Enem, um terço abaixo de 450 pontos. Ou seja, é um aluno que não seria certificado para concluir o ensino médio. Obviamente que uma boa parte desses alunos entra nas instituições particulares de ensino superior, mas entra também uma parte nas públicas. Eu tenho esse gráfico, eu vou lhe mandar, Sérgio, porque isso retrata aquela situação que a gente sabe que tem déficits importantes de aprendizagens, precisamos colocar e preencher vagas, sem cobrar, na verdade, o sarrafo mínimo de aprendizagem de ingresso ao ensino superior de qualidade. Mas eu vou colocar o segundo exemplo, que vai ser a pá de cal. O INEP acompanhou todos os alunos, Sérgio, que ingressaram no ensino superior em 2010. Todos. Porque o INEP tem a carteira de identidade de cada um deles. E aí saiu acompanhando até 2016, quando, na prática, todos deveriam ter concluído o ensino superior. Sérgio, de cada 100 que ingressou em 2010, 56 desistiram do ensino superior. Isso é uma ineficiência cujo custo é altíssimo. Aí você vai dizer, Mozart, isso foi no privado. No privado, de cada 100, 62 desistem. Mas nas federais, 48. 48. Nas estaduais, 44. Aí eu vou fazer o outro papel de chato. Não, mas isso deve ter sido no EAD. Não. Presencial e EAD, a mesma proporção, praticamente. Ou seja, nós estamos diante de uma realidade dramática, de um problema que começa lá na base, na alfabetização inadequada de nossas crianças. Precisamos ajeitar isso o quanto antes. E quando eu digo que o Brasil pode aprender com o Brasil, é porque a gente não vai alfabetizar, aí, né, Cristóvão, como a Finlândia, a gente pode alfabetizar como o Ceará faz. As aprendizagens consideradas essenciais no fim dos 7 anos de idade, quando ele começa, então, a entrar no pós-primeiro ciclo de alfabetização. Então, eu acho que a gente precisa dar saltos quânticos. Eu gosto de usar essa expressão também, mas você tem que dar um primeiro passo seguro. E aí eu acho que aí a alfabetização é fundamental das nossas crianças. Como a gente não faz o dever de casa logo no início, vai empurrando com a barriga. Então, de cada 100 que começa o primeiro ano, dos anos iniciais do ensino fundamental, 48 desistem. Dos 52 que ficam, entram com todos esses déficits de aprendizagens. O que é que acontece? 56 desistem no ensino superior. Olha, isso é um drama que a sociedade precisa debater. Não dá mais para a gente... Isso está na UTI. Então, é um problema gravíssimo que a gente precisa levar isso no debate nacional. Só que eu entendo que, com o governo que nós estamos ainda tendo, jamais vamos ter a necessidade, quer dizer, o ambiente necessário
de confiança para trazer esse debate nacional. E acho, Cristóvão, pela sua larga experiência, e Ricardo também tem uma... Eu entendo que, lamentavelmente, olha o que eu estou dizendo, nesse debate aí nacional, que está se estadualizando, a gente não vai ter, talvez, a qualidade do debate, por exemplo, na educação. Eu acho que a gente não vai conseguir se aprofundar na gravidade que a gente tem hoje na educação brasileira. Eu acho, infelizmente, porque está uma situação muito polarizada e o espaço educacional desse debate, eu estava no Todos pela Educação falando com a Priscila, minha querida amiga Priscila, ela está fazendo um esforço gigantesco no Educação Já, mas eu acho que o debate, o ambiente, não vai ajudar a fazer uma reflexão mais profunda do tamanho desse problema que nós estamos vivendo na educação, na minha opinião. Infelizmente. João Rego. Pois não, Cristóvão, pode falar. Olha, eu sugiro que você apague tudo e só essa resposta do Mozart justificou essa noite. Claro que essa resposta só veio graças à pergunta do Sérgio. Isso que o Sérgio perguntou e o Mozart respondeu é mais importante de tudo que eu falei. E até mesmo, desculpe o Mozart, do que ele falou antes também. É a chave. Quebrar essa ideia de que todo mundo vai ser universitário e não precisa passar pela educação de base. Um dos candidatos a presidente da República disse ontem, eu vi no Twitter, de que a prova de que a elite brasileira não dá importância à educação é de que a primeira universidade no Brasil só foi criada em 1920, enquanto no Peru foi em 1500, na Guatemala, em Santo Domingo. Gente, isso é grave. No Equador. No Equador, isso é grave. Mas o grave é que a gente ainda tem 12 milhões de analfabetos adultos. Tem gente achando que tem poucos universitários no Brasil, 8 milhões. O grave é que temos 1,5 vezes isso de analfabetos. O grave é que só 50 e pouco por cento terminam o ensino médio e ruim. Porque, Sérgio e Mozart, tudo isso que vocês estão falando é esquecendo que vocês estão trabalhando com quem terminou o ensino médio, mas metade nem chegou a terminar o ensino médio. Nem entram nas estatísticas. E a outra coisa é que esse governo que está aí é muito ruim, mas essa tragédia não foi o Bolsonaro que fez, já vem de antes. Eu digo nós, muita gente não gosta quando eu digo nós, o próprio Sérgio não gosta. Nós somos culpados disso tudo. Então, a saída é pela educação de base. E é difícil convencer, porque hoje as pessoas querem o diploma, não querem o conhecimento. E foi uma demagogia política essa ideia de aumentar o ensino superior, o número, sem aumentar o número dos que terminam o ensino médio com competência. A pergunta do Sérgio foi muito enfática, a própria pergunta. Mas a resposta do Mozart, eu quero dizer, Mozart, que eu não tinha esses dados que você passou aí. Esses dados têm que ser mais usados e divulgados. Agora, respondendo ao que o Sérgio colocou para mim, Sérgio, o texto que eu escrevi, tudo isso, e que o João Rego, se não distribuiu, vai distribuir, eu coloco lá a ideia da criação desse sistema, com as 100 escolas por ano, mas eu coloco também o que fazer nos municípios que não vão estar nesses 100, que é mais ou menos o que o Mozart falou. Essa evolução do Ceará, de Pernambuco, do Espírito Santo e de outros, isso está acontecendo. E isso a gente tem que incentivar que aconteça e que aconteça ainda melhor. Mas já está acontecendo. Esses 100, que pode ser 150, pode ser um número outro, é para dar um salto. O salto quântico, que eu não sei quem foi que falou primeiro na ideia do salto quântico. Foi Sérgio, mas o resto foi Sérgio. O resto não vai ficar parado, não. Eu estava citando. Quando esses 100 derem o salto quântico, essas outras vão dar um saltozinho meio quântico, quase quântico. Haverá um efeito multiplicador, um efeito imitação. Agora, querer fazer tudo de uma vez no salto quântico não consegue. E eu lembro que não é só a educação.
A energia elétrica não chegou no Brasil inteiro no mesmo momento. Aeroportos não foram construídos em todos os municípios. Hospitais até hoje não foram construídos em muitos. Saneamento, muitos municípios não têm até hoje. Existe uma determinada velocidade. Por razões fiscais, não tem dinheiro, e gastar mais do que se pode leva à inflação e é um desastre. E, além disso, porque são 2 milhões de professores. Não se forma 2 milhões de professores rapidamente. Alguns dizem, alguns que cobram mais velocidade, que não precisa de tanto professor mais graças às novas tecnologias. Isso é possível, sim. De repente, a gente pode ter menos professores atendendo um número maior de alunos. E aí a minha velocidade pode ser superada, viu, Ricardo? Aí a gente pode ter uma velocidade muito maior, usando as novas tecnologias, que eu não quis me atrever ainda a colocá-las como um elemento de catapulta, vamos dizer assim. Mas eu acho que vale a pena pensar como usar outras tecnologias para apressar esse tempo. Mas, Sérgio, tem que ter uma velocidade, tem que ser a máxima possível. Perfeito. Eu acho que a gente está chegando aqui ao ponto final, apenas porque esse é um tema que acho que merece mais encontros dessa natureza. O que me chama a atenção é o que Mozart falou das experiências que ele conheceu em Singapura e Coreia, que é a ausência de um líder nacional que conduza a essa missão que o Cristóvão desafia, ser uma missão nacional. E pelo que a gente tem um cenário mais recente, realmente estamos com uma precariedade muito grande, né? Acho que a gente tem que avançar, pensar a longo prazo, como o Cristóvão coloca, acho que é fundamental, mas também destacar as experiências de sucesso, como Teresina, como a experiência lá no Ceará. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, intervenção? Zé Arlindo, falou no Ceará, tá, o seu representante. Bem, eu não vou porque eu tenho que falar de Massapê, mas eu não vou falar. Eu vou me ater, eu tenho várias questões relacionadas à concordância e algumas perguntas sobre a engenharia dos dois processos, tanto do Cristóvão como do Mozart. Tem uma concordância tranquila que é necessário um sistema nacional, um sistema público, não significa um sistema único. Hoje, no Brasil, ninguém pode pensar mais de fazer um sistema público como foi feito, iniciado na França, em 1936, com Lebrun, Partido Socialista, que ele fez um sistema público que praticamente eliminou a escola privada, deixando apenas as escolas religiosas, que passaram a ser conveniadas e o critério de matrícula passou a ser igual da escola pública. Já no final dos anos 70, isso começou a ter problema, as escolas francesas não ficaram todas iguais. Aí culpa-se, por exemplo, a imigração e o Estado não acompanhou as escolas na periferia, mas isso é outra coisa. Eu quero voltar para a minha área aqui. Sempre se diz que uma das questões da educação no Brasil é que ela não dá voto. Cristóvão, uma vez por outra, diz isso. Ela não é um instrumento... Todo mundo fala de educação, mas quando você faz a hierarquia dos motivos por que as pessoas votam, ela não se expressava. Eu coordenei uns 5 programas de governo em Pernambuco, em Recife, e realmente, quando você ia para as pesquisas, você não encontrava a educação como uma prioridade. Entre as 10 primeiras, 5 primeiras, quando fazia as plenárias, tanto populares como setoriais, você dizia apoio à educação, mas ninguém colocava aquilo ali com a ênfase que poderia traduzir no candidato que aquele tema era estratégico. Isso parece estar mudando. Eu recebi uma pesquisa recente, aí, Cristóvão, fiquei até satisfeito, que a educação, na pesquisa última de 2022, agora de maio, já aparece em segundo lugar, temas mais importantes para serem tratados pelo próprio
pelo próximo presidente. Em primeiro lugar é condições de vida, inflação, etc., 26%, e a educação aparece em segundo lugar. Isso precisa pegar outras pesquisas, mas isso, no meu caso, para mim é inédito. É uma novidade no Brasil. Eu nunca vi uma pesquisa, nunca vi, nos últimos 20 anos que eu passo aqui, mais de 20, quase 40, 85 para cá, né? Nunca vi a educação ficar antes do quinto lugar. Sempre ela estava do quinto para baixo. Quer dizer, então ela não é uma condição de voto, ela não garante a eleição de uma pessoa. Garante a infraestrutura, os morros do Recife, a questão das estradas, etc. e tal. Inclusive, a experiência nova que nós implantamos em Pernambuco, com a presença fundamental do Mozart, participação do Raul Henrique, ela não veio do programa de governo, ela veio depois. A iniciativa de um visionário foi o Colégio de Tempo Integral, fizemos um modelo e, na eleição seguinte, todo mundo falou em escola de tempo integral. Enquanto o Arlindo não volta, posso fazer um comentário? Claro. É que, de fato, Arlindo, eu acho que cada vez mais educação vai ser um tema. Cada vez mais, não sei em quantos anos ou décadas. É que as pessoas estão percebendo que por trás de emprego existe a coisa chamada educação. Por trás de segurança existe, por trás de saúde, mas, sobretudo, emprego e renda. Essa semana vocês viram na televisão aqueles milhares e milhares de pessoas procurando emprego em São Paulo. E eu vi a fala de um dos coordenadores dizendo: nós temos emprego, mas eles não têm o preparo. Falta casar a ideia de quem não tem preparo para ocupar um cargo é porque não se educou. Falta a ideia, casar emprego e preparo, preparo e emprego. Mas cada vez mais vai se descobrir que o capital do momento é o conhecimento, que a educação é um dos fatores de produção de um país. Quando a gente começou a estudar economia, eram 3 fatores: capital, trabalho e recursos naturais. Depois veio tecnologia, depois veio inovação. Hoje em dia, educação, como confiança, que também não existia, não era um fator, confiança e educação são 2 fatores novos. As pessoas vão ter que entender, é questão de tempo. Agora, finalmente, para Sérgio, lembrando, horário integral. Não se coloca horário integral de um dia para o outro. Precisa construir as escolas, precisa contratar mais professores, tudo tem um ritmo. A gente tem que procurar o ritmo mais rápido possível. Uma coisa que eu não respondi a ele: como escolher as cidades? Primeiro, o critério é a cidade querer. Eu creio que não se deve impor essa ideia de que as escolas serão todas federais se a cidade não quiser. Segundo, podemos descobrir critérios. O segundo, eu acho, deve ser o tamanho. Não deve se começar pelas grandes. Terceiro, eu acho, deve ser um certo nível de consciência que tenha na cidade. Eu começaria até lá pelo Ceará, que já está com uma consciência. Então, o resultado vai ser visível mais rapidamente. Define-se critério. Do mesmo jeito que se definiu o critério para ter aeroporto, para ter hospital, para ter escolas técnicas. Escola técnica. Não se faz escola técnica em todas as cidades, e todas querem. Define-se critérios. Não dá para ser todas de uma vez, mas o importante, respondendo ao Sérgio, é que enquanto se faria isso do salto quântico, se faria a melhora não quântica, como vem sendo feita, e, nesse ponto, o Brasil deve muito a Mozart, com o trabalho dele, tanto junto ao Todos pela Educação, como junto ao Ayrton Senna, a Fundação. Esse pessoal está fazendo milagre, mas é um milagre que ainda não dá o salto, porque eles não têm condições. Tem que ter, como o próprio Mozart falou, um líder que queira fazer isso. E quando o Mozart fala que é preciso um líder nacional, ele está, de alguma maneira, defendendo a influência federal. Porque, se for puramente municipal, não vai ter nenhum líder nacional falando de verdade em educação. Tanto que Juscelino não falou, tanto que o próprio João Goulart não falou, tanto que nenhum falou. E o Lula, que falou em ensino superior.
não deu importância à educação de base. E se orgulha até hoje de ter criado muitas universidades e aumentado muito o número de vagas nas universidades, porque dá voto. Perfeito. Nós estamos já finalizando o nosso debate e eu queria passar a palavra para Mozart, para dar a despedida e agradecer a presença de todos e dizer a Mozart que nós queremos contar com ele em outras oportunidades, porque é um tema complexo, é um tema que tem que estar na agenda política e que, pela experiência dele e a de Cristóvão, a gente pode enriquecer muito aqui esse debate. Então, Mozart, com a palavra, agradeço a todos, Tomás, Ricardo Almeida, Sérgio e o pessoal lá do YouTube. Olha, João, eu só tenho que agradecer a oportunidade. Foi uma noite muito gostosa, passou rápido, pelo menos para mim. O voltar a ouvir meu amigo Cristóvão, Sérgio, Ricardo, depois de tanto tempo, né, Ricardo, que a gente não estava junto, pelo menos estamos nos olhando aqui pela telinha. João, eu queria fazer uma provocação, eu acho que a gente devia fazer uma parte 2 desse debate. Sim. Boa, Perfeito. Deixa eu terminar e fazer só uma pergunta, Mozart. Cadê entrou, ele? Zé Arlindo, entrou. Agora, porque caiu, há 2 vezes que caiu minha rede aqui, um horror. Mas eu destaquei esse negócio da educação nas pesquisas começar a aparecer. Agora, perguntar a Mozart, você não acha que os critérios do IDEB estão meio defasados em relação às necessidades de um ensino de qualidade? Primeiro, você acha que não há uma certa complacência com o Nordeste em relação a um IDEB mais fraco para o Nordeste, em relação à média nacional? Ou esse negócio do IDEB para o Nordeste já não pesa mais? Eu me lembro que eu sempre ficava um pouco constrangido quando eu tinha uma meta para o Nordeste, para o semiárido, e uma meta para o Brasil. Você acha que isso não pesa no esforço da qualidade? Bom, eu vou responder São 2 perguntas, né, Zé? E faço também minha despedida hoje, mas já com a esperança aí, João, de a gente fazer uma segunda rodada desse debate. Eu acho que a gente deveria entrar um pouco mais aspectos da relação produtiva da educação como um elemento intersetorial. Eu acho que isso, na minha visão, é muito importante. Eu acho que Sérgio trouxe essa questão, Cristóvão agora, quando coloca essa questão da empregabilidade, de estar preparado para o mundo do trabalho. Uma vez, Cristóvão, eu estava em Chapecó, lá em Santa Catarina, e o Jornal da Manhã era o desemprego enorme em Santa Catarina. E aí eu estava em Chapecó, visitando lá as empresas de Chapecó, e todas elas com placas. Precisamos de tal, 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 só que não tinha gente preparada para... Está aí, né, Sérgio? O nosso Porto Digital, eu conversando com o Silvio Meira, agora, recentemente, ele disse, Mozart, o problema não é falta de gente qualificada. Ou seja, eu acho que a gente precisa alinhar a demanda com a oferta. Se a gente não preparar essa demanda, a gente vai estar formando gente que não tem uma empregabilidade para aquele ambiente. Então, eu queria muito discutir, se fosse possível, João, com essa turma boa e mais alguém, a questão da intersetorialidade da educação. Eu acho que ela é muito importante para avançar nesse debate. E aí, Zé, meu querido amigo Zé Arlindo, né? Em primeiro lugar, o IDEB foi muito importante, na minha opinião, porque ele mobilizou o país. Muita gente, a partir do IDEB, começou a ter um número para, pelo menos, começar a ver como estava a sua escola. Nos Estados Unidos é assim, eles têm um númerozinho lá, uma nota, e para comprar uma casa, a pessoa primeiro olha como é a escola daquele bairro e a nota que essa escola tem. Então, você precisa ter algum número que mobilize. Obviamente, quando você faz esse reducionismo, olhando simplesmente a taxa de aprovação com a aprendizagem média em língua portuguesa e matemática,
você está olhando apenas para aqueles jovens que estão na escola. E os jovens que não estão na escola? Às vezes a gente diz, olha, tal município tem um IDEB muito elevado. Quando a gente vai ver quantos jovens estão fora da escola, o IDEB não capta. Esse é o primeiro aspecto. Então, naquilo que Cristóvão falou, olha, tem que ter frequência e assiduidade. Perfeito. E o IDEB não capta isso. Não é? Então, é muito importante olhar esse aspecto. O segundo aspecto que o IDEB também não capta é a questão socioeconômica. A gente sabe que tem uma relação muito importante entre o desenvolvimento educacional, questão socioeconômica, e aí a gente pode debater isso na questão intersetorial. E quanto à questão do Nordeste que você colocou, quando a gente estipulou metas para o IDEB, aí foi o seguinte, Zé, não dava para a gente querer a velocidade para a nossa... Lembra, Cristóvão, para a nossa querida Manari, quando Cristóvão ministro disse, Cristóvão, a gente precisa ir em Manari, que era a cidade lá que Zé Arlindo, quando secretário de Planejamento, ele dizia para mim, você tem que resolver o problema de Manari. E Manari era um município de pior IDH do Brasil, não era de Pernambuco, com 80% de pessoas analfabetas, sem levar em conta a qualidade dos 20%. Então, há um problema que, quando se calculou a projeção das metas, foi feita uma perspectiva, uma prospecção com base nos resultados anteriores. E aí os econometristas, quando projetaram essas metas, claro que eles projetaram com valores que, comparavelmente, comparando o Nordeste, por exemplo, com o Sudeste, a meta, em geral, do Sudeste era mais vigorosa do que no Nordeste. Mas eu não vou nem falar de Sobral, viu, João, para não ficar na mesma tecla. Vocês sabem qual é o município de melhor IDEB no Brasil? Cururipe, no estado de Alagoas. Então, eu acho que a gente precisa fazer um grande esforço, concordo com o Cristóvão, a gente tem que olhar o curto, médio e longo prazo, mas precisamos de uma liderança desse país, apoiado naturalmente pela Presidência da República, para fazer a revolução na educação brasileira. Eu acho que a gente começa a fazer à medida em que, momentos como esse, a gente faz reflexões, mas também pode levar proposições Sim. para os futuros governantes. Perfeito. Prazer enorme, João. Perfeito. Eu até proponho, o Cristóvão já está aqui animado para avançar mais em novo debate com você, e eu proponho depois a gente fazer até uma pauta, uma agenda que a gente possa dividir em 3 ou 4 debates. Fizemos com o Jorge Jatobá e Ricardo Paes de Barro o primeiro debate na área de desigualdade, e Jorge já fez uma espécie de um fórum sobre economia, questão da economia. Que o Instituto de Estudos e Pesquisa ele tem, são 6 linhas de ação. Essa que o mentor é o Cristóvão, é educação e superação da pobreza. Depois vem desigualdade social e democracia, Elimar, com crise ambiental e democracia, e por aí vai. Então, eu acho que a gente está dando um pontapé inicial muito bom e quero contar com vocês, com todos que participaram. Senti aí o problema técnico, que caiu o Tarcísio, voltou agora, o Cristóvão, mas vamos editar esse conteúdo e ele vai ficar perenizado no nosso canal, que a gente vai sempre divulgando quando se tratar desse tema, tá certo? E a ideia é a gente avançar com uma pauta bem estruturada e certamente você e o Cristóvão são as pessoas que vão dar esse rumo para a gente. Tá bom? Eu agradeço a todos, lembrando que na última terça-feira de maio vai ter o segundo debate sobre as eleições e as pesquisas, com Maurício e Adriano. Maurício Romão e Adriano. Tá certo? Obrigado, um abraço, boa noite, hein? Tchau. Boa noite a todos, foi um prazer. Boa noite para todos. Tchau. É ótimo. Tomás, Eu proponho que a próxima seja sobre coisas concretas.